Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que tenham curtido bastante as férias de vocês, né? Esses dias de descanso, tá certo? Hoje nós iremos retornar com as nossas atividades online de matemática, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje a partir da página 56, no capítulo 8 de matemática, tá bom? Do livro 2. Peguem um livrinho, acompanhem a explicação da tia e vamos fazer a nossa resolução de exercícios, tá certo? Na primeira página, página 56 do livro 2, no capítulo 8, nós temos um pequeno texto. A tia vai ler para vocês pra gente dar início ao conteúdo, tá certo? Quanto custa? Visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma rica experiência de contato com a natureza e prática de atividades físicas como escalada, rapel e caminhada. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 1939 para proteger a paisagem e a biodiversidade desse trecho da Serra do Mar, na região serrana do Rio de Janeiro. A área do parque abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Esses são os municípios que o parque abrange, que o parque está contido neles, tá certo? Agora nós vamos ler aqui um pedacinho do texto que fala das espécies que tem no parque. O parque abriga diversas espécies de plantas, 462 espécies de aves, 105 espécies de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção. Como vocês sabem, a ameaça de extinção aos animais é quando aquele animalzinho ele já não aparece muito na natureza, ele já foi muito caçado e aí ele não consegue mais se reproduzir ao longo dos anos e aí acaba por se extinguir, diminuir aquela quantidade daquela espécie na natureza, tá certo? Nós temos aqui a trilha cartão postal e a trilha da primavera. Essas duas trilhas são lá no mesmo parque, tá certo? Na foto que tá mostrando aqui no livro de vocês, ó, essas duas fotos tem algumas informações sobre as trilhas, tá bom? Na primeira trilha do cartão postal, a extensão dela é de 1.200 metros, quer dizer 1 km e 200 metros também, tá certo? Ela tem uma classificação moderada e ela dura aproximadamente 50 minutos, essa trilha, para você fazer. Na segunda trilha, nós temos uma extensão de 490 metros, uma classificação leve que dura aproximadamente 20 minutos para poder realizar essa trilha, tá bom? Aqui nós temos algumas perguntinhas sobre as fotos e o parque, tá bom? Vocês vão escrever aqui embaixo, nessas três perguntinhas, o que está escrito aqui, a resposta, tá bom? Em que ano o Parque da Serra dos Órgãos foi criado? Aí você vai lembrar o que a tia acabou de ler aqui no texto, ou então você lê de novo e escreve aqui do lado. Sublinhe no texto o parágrafo em que aparecem os números das espécies de animais que o parque abriga. Aí você vai ver lá no texto, onde a tia falou, a quantidade de espécies que tem no parque, tá certo? Quanto tempo dura a caminhada das trilhas cartão postal e primavera? Aí você vai olhar aqui o tempo de duração, que a tia acabou de falar, ó, tem nas duas fotos, tá certo? E aí você vai escrever se você gostaria de fazer uma trilha, uma escalada ou um rapel e o porquê, tá bom? Você vai falar se você gostaria de praticar algum desses esportes radicais. Dando continuidade aqui no nosso capítulo, nós vamos falar de dinheiro. Nós já vimos, né, algumas cédulas, algumas coisas sobre dinheiro no livro anterior. E aqui nós temos alguns exercícios para poder fixar mais ainda esse conteúdo, tá certo? Eu vou deixar para vocês uma foto de todas as cédulas que nós temos em vigor hoje e o nome de cada uma delas e os bichinhos que aparecem em cada uma das cédulas, tá certo? Prestem bastante atenção no que a tia vai mostrar para vocês agora. Ó, meus amores, aqui são as moedas do nosso sistema brasileiro, tá certo? Moeda de 5, 10, 25, 50 e R$1. Aqui são as cédulas de 2, 5, 10, 20, 50 e R$100, tá certo? Agora
Agora, a tia vai mostrar pra vocês como vocês vão resolver as atividades do livro, tá certo? São atividades bem simples, apenas de somas ou subtrações, mas a sua grande maioria são somas, que vocês vão realizar para poder saber alguns valores, tá certo? Na primeira questão, você vai olhar o valor dos ingressos e dos descontos que eles podem ter. Aí você vai responder de acordo com essa tabela, tá certo? Na página 58. A família de Vinícius visitou a parte baixa do parque. Observe as cédulas que eles usaram para pagar 4 ingressos. Calcule quanto eles gastaram. Registre seus cálculos. Aqui tá mostrando para vocês já que eles pagaram 4 ingressos com essas cédulas. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar essas cédulas e vão dizer quanto eles gastaram com os ingressos, tá bom? Na página 59, você vai escrever no item B como eles poderiam efetuar esse pagamento sem receber troco, pagando de uma forma como se eles utilizando menor quantidade de cédulas e sem precisar receber troco, tá certo? Aqui vocês viram que eles usaram bastante cédulas, né? E aí, como é que a gente pode diminuir essas cédulas? A gente pode juntar algumas delas e formar uma única cédula, não é isso? Prestem atenção aí quais são as cédulas que a gente pode formar para poder diminuir essa quantidade de cédulas. Se eu tenho 3 cédulas de 20 e uma de 10, formando R$70, eu posso somar 2 cédulas de 20, vai dar 40, com a de 10. Aí eu tenho uma cédula só de 50. E aí eu fico uma cédula de 50 mais uma cédula de 20 para formar os meus R$70, não é isso? Prestem atenção que a tia deu a dica aí agora, tá certo? Na segunda questão, você vai somar os valores que eles gastaram com sucos, sanduíches e a sobremesa. Você pode fazer primeiro a soma do suco com os sanduíches, que vai dar um valor, depois você soma esse valor com a sobremesa, tá certo? Na segunda questão, você pode fazer da seguinte forma. Você junta os R$20 do suco, mais os R$80 do sanduíche e você vai receber aqui um valor, vai dar um valor. Depois, você pega esse valor do suco e do sanduíche, junta aqui, ó, com o da sobremesa, para ver o total que eles gastaram em todas as comidas, tá certo? Aí você vai ter aqui o valor total que eles utilizaram para gastar lá no parque. No item B, diz o seguinte: a família pagou sua conta com uma nota de R$100, 3 notas de R$10 e uma nota de R$5. Quanto ela recebeu de troco? Registre como você pensou para contar essa resposta. Aí, o que é que você pode fazer nessa questão? Você pode somar a nota de 100 com as 3 notas de 10 e com a nota de 5 para ver o valor e diminuir o valor total que eles gastaram com os lanches, tá certo? Você vai somar os valores que eles deram e vai diminuir o valor total que eles gastaram para poder receber o troco, tá certo? Lembre-se de colocar um número abaixo do outro para poder ficar a continha certa, tá bom? Na página 60, na terceira questão, diz o seguinte, no item A. Ana tem R$52 em sua carteira, em cédulas de 10 e R$20 e uma moeda de R$1. Quantas cédulas e moedas de cada valor você acha que ela tem? Aí você vai ver quantas vezes a gente vai ter que ter aquela cédula e aquela moeda para poder dar os R$52, tá certo? Você pensa aí um pouquinho. Ela aqui tá mostrando a cédula de 20, a de 10 e a de 1, ó, e a moedinha, né? Quantas cédulas eu preciso de 20 e quantas eu preciso de 10 para formar 50? E os R$2, eu preciso de quantas moedas de R$1? Aí você vai anotar aqui, tá certo? No item B, diz o seguinte: André e Maria guardaram suas economias em um cofrinho. Escreva a quantidade que cada criança economizou. Aí você vai olhar aqui o dinheirinho que eles têm e vai colocar aqui do ladinho, tá certo? Você soma para saber quanto dinheiro eles têm e ver o total que eles conseguiram economizar, tá certo? Aí você vai escrever no item C e no item D quem economizou mais e se Maria trocar todo o seu dinheiro por moedas de R$1, quantas moedas ela vai ter, tá certo?
Na página 61, nós temos aqui uma loja de brinquedos com vários brinquedos e os valores de cada brinquedo. Aí você vai ler os itens A e B e vai escrever aqui a quantidade de valor que eles vão precisar. Ó, no item A, Mariana comprou a corda, desenha as notas e moedas que ela pode ter usado para pagar a conta sem sobrar troco. A corda é R$13. Quantas são as moedas e as cédulas que ela pode utilizar para pagar essa corda? Aí você vai escrever aqui embaixo, tá certo? Joana comprou um ioiô e um dominó. Pagou com uma nota de R$20. Desenhe as notas ou moedas que ela pode receber troco. Aí você vai ver aqui, ó. O ioiô, ele custa R$15. Aí ela pagou com uma nota de 20. Você vai subtrair, vai fazer a subtração. 20 menos 15. Aí o troco dela vai ser o quê? R$5. Esses R$5 eu posso fazer de que forma? Aí você vai pensar quais são as cédulas e moedas que a gente pode juntar para fazer esse troco, tá certo? E lá na página 62, que é a última atividade de hoje da nossa tarefa de matemática, essa tarefa tá bem facinho para vocês já sabem que vocês são bem inteligentes. Nós temos no item C, o senhor Luiz contou o pagamento de Francisco assim, 30 mais 7. O que Francisco pode ter comprado com essa quantia? Aí você vai olhar lá nos brinquedos, o que é que ele pode ter comprado, que dá R$30 mais R$7, tá certo? Você vai ver os objetos que custam esses valores, tá bom? Represente o valor do jogo de botão usando 3 cédulas. O que é que você vai fazer? O jogo de botão, ele custa R$30. E aí você vai utilizar 3 cédulas para representar esse jogo, tá certo? Aí você vai pensar aí como é que você vai fazer, tá bom? Dá pra fazer de várias formas. No item E, você vai representar o valor dos blocos de construção usando apenas moedas. Você vai olhar o valor do bloco de construção e vai colocar aqui apenas utilizando moedas, tá certo? Você vai colocar a quantidade de moedas que ele precisaria para pagar o jogo de botão. Ou o jogo de bloco de construção, perdão. Se uma pessoa comprar o jogo de botão e o ioiô, quanto ela vai gastar? Aí você vai olhar os valores do jogo de botão e do ioiô e vai fazer a soma para dizer o valor que a pessoa vai gastar nessa compra, tá certo? Bem, gente, a nossa atividade de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Essa tarefinha tá bem tranquila, a gente já falou sobre dinheiro, não é isso? Então, vocês façam os cálculos com calma, com cuidado, bem direitinho. Façam as somas e as subtrações direitinho. Observem sempre os valores que tá mostrando para vocês, tanto na tabela do parque, quanto na tabela dos brinquedos, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia ajuda a responder, tá bom? Até a próxima aula, meus amores!